Boa noite a todos e todas, nessa noite fria, de norte a sul, só a mãozinha aqui que tá Sua mão tá quente. fria. Oi, gente. A minha mão tá fria, A minha tá sua quente. mão tá quente. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, uma boa noite. Espero que seja um bom fim de semana para todos, apesar do frio. Tem muitas coisas boas para fazer no frio. E curtir esse tempo com saúde, se Deus quiser, que todos estejam bem. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou fazendo aquela minha chamada de sempre, né? Para que vocês curtam agora, tirem um tempinho, porque depois o bicho vai pegar. Mas no meio do vídeo você lembra, porque... Tá, tirem um tempinho para curtir, compartilhar com pessoas que você acha que gostariam de ouvir sobre esse assunto. Também lembrem-se do nosso canal, Teologia Pé no Chão. É importante que você se inscreva lá, não apenas assista, mas se inscreva. Eu sei que é fácil esquecer essas coisas. E também nós estamos no podcast, para aqueles que não têm tempo, porque essa aula é muito longa, os cursos são muito longos. Para quem não tem tempo de assistir, pode ouvir enquanto faz outra coisa e assim o material vai sendo divulgado. Então, se você procurar no Anchor ou no Spotify, você encontra Teologia Pé no Chão. Sempre Teologia Pé no Chão. Porque aqui a teologia pisa no chão mesmo. Uhum. E Não voa, não flutua. Que tem um curso que rola na sexta e tem outro que rola no domingo. Isso. Manhã, né? Esse é um curso curto, que já está ficando médio. Deve chegar a 10 aulas. Era mini curso, agora é médio curso. Agora já é médio curso, já foi promovido. E nos domingos o curso longo, que é um curso sobre Jesus e a política, às 10 horas. Bom, vamos lá então ao nosso curso de Antropologia Cristã. Quando eu falo Antropologia Cristã, estou falando sobre o humano do ponto de vista cristão, da teologia, da revelação cristã. Hoje é a aula 7, nossa, bacana, né? A aula 7, 7 é um número muito importante na nossa teologia, né? Não quer dizer nada. Significa apenas que 6 aulas já foram dadas, né? A primeira aula foi uma aula introdutória, em que eu apresentei o problema e apresentei as principais palavras pertencentes a esse tema, falando sobre dicotomia, tricotomia, né? Esses nomes esquisitos, nomes técnicos, científicos, né? Para retalhar o ser humano. Na segunda aula eu falei sobre imagem de Deus, que é o tema que engloba todo esse tema que nós estamos tratando e é também uma marca distintiva da antropologia cristã. Só a antropologia cristã, a teologia cristã, pode falar do ser humano como imagem de Deus. Na terceira, quarta e quinta aula, então, eu percorri o caminho da tricotomia, né, falando sobre alma, espírito e corpo, com a vassourinha, né, a vassourinha limpando os conceitos equivocados ou superficiais, mostrando que nós somos um todo não no sentido materialista, também não no sentido espiritualista, mas um todo complexo. Eu sei que é difícil para nossa mente se acostumar com essa ideia, mas é um desafio para todos nós pensarmos a nós mesmos como um todo, né? Não nos deixarmos partir em pedaços, né? Se talvez por questões didáticas tivermos que enfocar, né, um aspecto ou outro, mas apenas para fins didáticos. Na vida real, na nossa existência real, nós somos esse todo complexo aqui. Na sexta aula eu falei sobre coração, que é uma palavra importante, talvez a palavra mais importante para se referir ao ser humano, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que já é suficiente para estragar a tricotomia, né? Porque ninguém fala em tetratomia, né? Ninguém fala nisso. Então, se quisessem partir o ser humano em pedaços, teria que partir para uma tetratomia ou pentatomia, né? Então, a tricotomia não dá conta de pegar o ser humano na sua grandeza,
na sua complexidade. Na aula passada, eu cantei a bola, assim, de falar sobre consciência. E resolvi, surpreendentemente, né, dar uma aula hoje sobre consciência, porque esta é, né, a consciência, uma marca fundamental do ser humano. Ser humano não no sentido apenas de substantivo, né, a expressão substantiva o ser humano, mas também do verbo, né, de ser um humano. Né? Então eu resolvi encaixar essa aula aqui. Eu estou correndo aqui um certo risco, porque é um assunto muito extenso, muito importante. Acredito que vocês nunca tiveram uma aula sobre consciência, né? Eu há muito tempo vinha pretendendo dar este curso, e esta aula vai abrir muitas linhas de interrogação, de pesquisa, de revisão, que ficarão, se vocês me permitirem, terão que permitir, né? Porque eu não dou escolha, né? Isso é o problema de curso gratuito, né? O professor manda, não dá escolha, né? Eu pretendo abordar, então, hoje aqui o tema da consciência nos limites da antropologia cristã, nos limites da natureza humana, da constituição do ser humano. E deixo em aberto, né, a pretensão. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo, antes de ser com vocês, é um desejo que eu tenho de levantar melhor um curso sobre isso. Já levantei material, já estou compondo ali a minha bibliografia para dar um mini curso, que pode se tornar um médio curso, né, sobre consciência. Mas hoje, então, será apenas uma aula e vocês vão ver a importância de tratar a consciência ao lado de corpo, alma, espírito, coração, né? Então, se eu não falasse sobre consciência, talvez o curso ficaria um pouco incompleto, né? Especialmente pensando na sequência que nós pretendemos dar ao curso, que é o assunto escatológico da vida, morte e ressurreição, ok? Então, feito isso, eu já acabo, então, aqui de apresentar uma revisão do curso e já a temática, então, que eu quero tratar hoje. Eu estava pensando sobre consciência, né? Vamos chamar a memória a nossa consciência, né? Quando a gente pensa no coração, a gente tem aquele desenho assim, né? Um símbolo para o coração. Quando a gente pensa no espírito, né? Talvez um ghost, né? Um fantasminha, uma coisa meio azul, meio etérea. A alma talvez uma coisa meio branca, né? Talvez porque está ligada, não sei, com um ser fantasmagórico, né? O corpo é o corpo, né? Mas a consciência, né? Como é que a gente pode imaginar a consciência, né? Que imagem que vem à nossa mente uma voz quando nós pensamos... fala. Exato, uma voz, um botão vermelho no painel, né, que acende quando você faz coisa errada, um tribunal, né, um martelinho lá do juiz, né? Eu não sei, talvez escreva ali se você pensa alguma coisa, qual a tua imagem mental, né? Quando você toma consciência da consciência, né? Então a consciência é uma faculdade, digamos assim, uma capacidade, uma habilidade que aparentemente só o ser humano tem. Nós não falamos de consciência dos animais. Se eles têm, nós não temos consciência disso, né? Então, a gente poderia dizer que a consciência é uma faculdade exclusivamente humana, né? Até onde nós conhecemos o mundo ao nosso redor. Se a gente pensar naquela tricotomia, corpo, alma e espírito, é comum pensar no corpo como sendo né, essa estrutura física que nós habitamos, né?
A alma como sendo a sede das emoções, da vontade e do, como é que é? Do intelecto, né? Emoções, intelecto, vontade, não nessa ordem, né? A ordem não importa. E pensar no espírito como sendo aquela nossa capacidade de transcendência, a nossa capacidade religiosa, e talvez por isso, por essa afinidade religiosa, espiritual, com o divino, com Deus, né? A consciência também seria uma faculdade do espírito. Isso na tricotomia, lá onde você pode desenhar o ser humano e fazer do ser humano uma maquete, né? E ilustrar com figuras, cores e etc, etc. Aqui no nosso curso, não. Nós estamos pensando no ser humano como um todo, porém um todo complexo, que é corpo, alma, espírito, coração, mente e consciência, sem fazer divisões. Tudo vem do todo do ser humano. É claro que isso não nega o fato que nós temos um princípio que transcende a materialidade. Essa é uma afirmação autoevidente. Por quê? Porque no corpo humano você só vê aquilo que é material, que é orgânico, e você percebe no corpo humano, né? Imagina um cirurgião fazendo uma cirurgia, né? Ele percebe que aquilo está vivo, né? Mas onde está a vida exatamente, né? Então nós temos em nossa constituição um princípio transcendental, pelo menos é assim que nos é possível falar sobre ele dentro da nossa racionalidade, né? Como que a gente poderia falar de outra forma? Então, estou apenas demonstrando como que a nossa teologia criou um vocabulário próprio, né? Que não pertence mais só à nossa teologia, é de domínio público, para se referir a esta complexidade do ser humano, né? Algumas pessoas acho que ficam um pouco, talvez, com dificuldade quando eu falo que nós não somos divididos. Poderiam pensar, bom, então nós somos matéria pura? Isso seria materialismo. Não. Ou então nós somos apenas espírito ou alguma coisa transcendental que acidentalmente habita um corpo físico e que, portanto, quer largar esta casca aqui como a borboleta, né? Mais ou menos aquela ideia da lagarta que vira borboleta, né? O casulo não faz parte dela. Aquilo é apenas um habitáculo, né? É um invólucro que ela pretende deixar para trás porque o seu ser é a borboleta, né? Então nós não aceitamos nem o materialismo, nem o espiritualismo. Nós ficamos com isso que é possível dizer, o ser humano é um todo, porém um todo complexo. O que significa esse complexo? Não dá para defini-lo com um princípio só, ok? Então isso é o que temos até agora. Ah, Cláudio Fuentes diz, consciência no sentido do bem e do mal, eu pensava de estar consciente, tipo como no contrário de estar bêbado ou inconsciente. Sim, veja, você já está tocando na amplitude dessa palavra, né? Eu vou entrar então aqui, né? Vou fazer assim hoje, né? Ao invés de começar pelo Antigo Testamento, eu vou começar pela etimologia, pelo significado da palavra, até aproveitando essa contribuição da Cláudia, né? E depois falar um pouco da consciência, muito brevemente, fora das Escrituras. Como que a consciência se tornou isso que ela é hoje, né? Com esse amplo sentido que ela tem. Para depois, então, só um minutinho, para depois, então, analisarmos o texto bíblico, né? Espero que vocês depois entendam a minha estratégia, né? E concordem, né? Se não concordarem, tudo bem, mas eu fiquei aqui num certo dilema, né? Se eu seguia primeiro o Antigo Testamento e colocava no meio a mitologia, a filosofia e depois o Novo Testamento. Mas eu cheguei à conclusão que há um corte tão profundo entre
o que é a consciência no seu sentido lato, no seu sentido filosófico, mitológico, religioso, versus o seu conteúdo na teologia, que vocês depois, espero, vão entender e vão concordar com a minha estratégia. O Mildo diz assim, na igreja eu cresci ouvindo a consciência como parte do sistema acusatório de culpa. Exatamente. Aí eu respondi para ele, todos nós. Exatamente, é isso que eu pretendo cortar hoje aqui com a espada de 2 gumes. Espada afiada. Não é mais vassoura, agora é espada afiada. Bom, a palavra consciência vem do latim conscientia, consciência com T, né? Composta muito evidentemente, né? Com mais ciência. Literalmente, ciência com. A palavra ciência vem do verbo latino sciere, que é saber, né? Então, a palavra significa saber com, saber junto. Esta palavra existe em grego também, e eu vou mostrar que ela está no Novo Testamento. Provavelmente foi até uma criação filosófica, né? A partir de uma palavra grega, syneidesis. Syneidesis. Se quiser. Si com Y. Não, se quiser colocar agora a etimologia, consciência, é latim, né? Conscientia. Consciência. Ciência é saber. Então, saber com, saber junto, né? E o grego é si, com SY, tá? Neidesis, com SIS, neidesis, tá? Sim, eidesis. Sim é junto, como sinônimo, sincrônico, sim, né? O SIN, aparece em diversas palavras em português. E o eidesis vem de um verbo grego que significa saber ou olhar, examinar, né? Então é um ver que examina para saber, mais ou menos isso. Que é exatamente, então, o mesmo significado. Então, tanto o grego como o latim são o sentido exato da palavra. Okay. Vocês observam que nesta etimologia eu não incluo aqui a palavra hebraica. Então, aqui já tem uma primeira nota importante que eu vou falar daqui a pouco. O hebraico não tem consciência. O hebraico não tem uma palavra para consciência. Então, nós temos que ficar aqui, por enquanto, com o latim, né? Que é a língua da igreja, a língua do Império Romano, e depois da igreja e da teologia, e a linguagem grega, que é a linguagem da filosofia, da mitologia, e que depois, então, vai entrar no Novo Testamento. O que nós vamos ter na Bíblia, então? Nós vamos ter, no Antigo Testamento, uma outra relação com esta habilidade humana, com esta experiência humana, uma outra relação. Percebe que as palavras, exato, muito interessante. Percebam que a gente cria palavras para dar nome à nossa experiência, aquilo que nós queremos, que nós sentimos, que nós vemos, aquilo que pertence à nossa experiência. Eu não vou dar palavra a uma coisa estranha para mim, né? Então, o fato de o hebraico não ter uma palavra para consciência é uma nota que você deve deixar pendurada aí. Sim. Até mais ou menos o meio da aula. Então, o que nós temos aqui? Um Antigo Testamento que não expressa esta realidade, e depois nós vamos para o Novo Testamento e Jesus não fala sobre isso, e a palavra vai aparecer apenas em Paulo, porque Paulo é aquele judeu que vai fazer o link, né, o vínculo do material judaico com o mundo greco-latino. Então, a palavra syneidesis vai entrar no Novo Testamento via
missão e contato com a cultura grega. Então nós temos que ver como que Paulo vai recepcionar, esta é a palavra técnica, né? Como que ele vai recepcionar na revelação judaica este conceito que não é parte integrante da cultura judaica. Bom, esta palavrinha, então, em português, eu tive o cuidado de olhar no dicionário Roais, Antônio Roais, e eu vou aqui apenas pincelar, olha só, né? A Cláudia falou ali agora há pouco, você está falando de consciência bem ou mal. Eu estava pensando de tomar consciência ou estar inconsciente, né? Tipo, fulano perdeu a consciência, desmaiou, ou então bebeu e perdeu, não tem noção, olha aí. Noção é a palavra gnosis, né? Que também é saber, gnosis, né? Então, para demonstrar como esta palavra é rica e nós não podemos concebê-la da revelação cristã, nós temos que então conhecê-la na nossa linguagem para depois levá-la à revelação cristã. Então é por isso que eu estou começando fora da Bíblia para depois entrar na Bíblia, tá? O Roais, o dicionário Antônio Roais, ele tem, só para vocês terem uma ideia, 9 acepções. 9. Então eu vou ler aqui, não vou ler isso tudo, depois você procura no dicionário Aurélio, Roais, qualquer um aí, né, Aulete, você vai ver a riqueza da palavra. Mas eu vou destacar aqui algumas palavras-chave, tá? Sentimento ou conhecimento, não tente anotar que é muita coisa, só se quiser captar assim alguma palavra. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar, compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, esse saber num certo sentido, é saber consigo mesmo. Significa experimentar e saber que está experimentando. Pensar sobre sua experiência. Então, uma outra palavra, uma outra acepção, sentido, percepção do que é certo ou errado. Porque o ser humano tem aquela experiência de fazer algo que ele decidiu, que ele pensou, ou fez muito rápido, de modo irrefletido, e sentir satisfação com os seus atos ou sentir tristeza pelos seus atos. Esta percepção, né, que avalia, que confere valor moral, ético aos seus atos, aos seus pensamentos, tem a ver com consciência. É um autojuízo. Você age, sabe que age e avalia como agiu, né? Suas motivações. Uma outra acepção tem a ver com valores morais, né? Nós, modernamente, fazemos uma distinção entre moral e ética. Essa é uma distinção meramente conceitual, né? Porque, na verdade, ética e moral é exatamente a mesma coisa, a diferença é que moral é latina e ética é grega. Né? Como essas duas culturas se misturaram, então nós temos as duas palavras. Didaticamente, ou cientificamente, filosoficamente, melhor dizendo, se considera que moral tem a ver com a moral aplicada das pessoas, ou seja, o moros, o modus, como as pessoas vivem, pensam, agem, julgam, e a ética seria a reflexão sobre a moral, certo? Mas aqui eu não estou preocupado com esta distinção, tá? Então, valores morais, isto é próprio de toda a sociedade humana que aprova ou desaprova condutas, atos, intenções suas ou de outro. Então, aqui eu quero chamar a atenção para uma dedução da palavra consciência. Porque consciência é saber comigo mesmo, mas é também saber com você. Porque a consciência, ela julga em torno de valores assentados entre nós. Né? É claro que no mundo moderno,
Cada um faz a sua própria moral, cada um faz seus próprios valores, né? Nós não admitimos nenhuma autoridade acima de nós para julgar coisa nenhuma. Na prática não é bem assim. Na prática nós sabemos que a sociedade com a qual nós sabemos, né, nos impõe certos valores, né? E se você ferir estes valores, você vai sofrer a reprovação ou a exclusão dessa sociedade. Então, a consciência, ela é uma faculdade individual e também coletiva. Então, isso é importante, né? Ela é uma atribuição, uma capacidade moral individual, né? Mas ela é também coletiva. Então, não basta que eu julgue a mim mesmo, mas eu também estou sob juízo dos demais e também julgo os demais, né? Quando eu digo isso é bom, isso é ruim, né? Ou alguém fala para mim, Eliseu, mas isso é ruim. Eu falo, não concordo, para mim é bom, né? Problema teu, cada cabeça uma sentença, né? E isso é extremamente moderno, né? Vocês sabem que no mundo dos nossos pais, dos nossos avós, em certas culturas até hoje, importa muito mais o que o coletivo pensa do que aquilo que o indivíduo pensa, né? Então é importante ter esta noção aqui. Conjunto de ideias, atitudes, crenças de um grupo, olha aí, o aspecto social, conhecimento, convicção, discernimento. Discernimento é a capacidade de separar, de compreender e de falar, não, isto é errado, isto é certo, né? Então, essa capacidade. Entendimento acerca de alguma ideia, algum tema, né? Por exemplo, a maneira como nós compreendemos a política, a maneira como nós compreendemos o comportamento da sociedade, né? O ser humano como ser pensante, etc. Aí o dicionário vai um pouco para a ética, né? E aqui não vou entrar muito, porque a gente já sabe, a qualidade moral dos atos, etc. O juízo do certo e errado, de bem e mal, né? Isso é quase que o DNA, né, da consciência, né? Quando eu perguntei no início da aula, o que vocês imaginam quando pensam em consciência, né? Imediatamente, acho que a ideia mais original, né, que o Mindu falou, né, que a gente aprende desde criança não faz assim, faz assim, mamãe gosta assim, papai gosta assim, ponto, né? Não faz assim, se você fizer assim, a polícia te pega, né? Então, a nossa, talvez, acepção mais original, né, mais primária de consciência está ligado a bem e mal, né? Depois vai um pouco também para a questão interna e externa, que tem a ver com individualidade e coletividade, tem a ver com a vida espiritual, porque entra aqui um aspecto interessante da introspecção, que eu vou falar mais para frente, que é da cultura da cristandade, mas não é da cultura hebraica, e nós vamos ter que lidar com isso, tá? Estou terminando. Derivado disso vem o adjetivo cônscio. Cônscio, que é ter consciência ou não ter consciência, né? A gente pode falar, não, ele é uma pessoa muito consciente, né? Normalmente a gente fala isso, né? Não, fulano é uma pessoa consciente dos seus deveres, né? Consciente. Ou a gente fala também assim, o cara não tem consciência, né? A pessoa não tem consciência, né? Então isso forma, digamos, um pouco do que nós pensamos. Vai. Contribuições, saberes. A Cláudia está... deixa eu ver aqui. Ela falou que o primeiro sentido é uma extensão do segundo sentido. Ah, sim. São bem, sim, né? São bem relacionados, né? Eu trouxe aqui o dicionário justamente porque o dicionário mostra para nós a amplitude do conceito, né? Então, nós temos uma ideia básica, com certeza, do que é consciência, né?
Esse exercício que eu fiz até agora é apenas para ampliar, mas eles estão todos interrelacionados. Ela Ok? perguntou se você pode dar a palavra moral, por favor, para a gente ter em perspectiva, mas você já falou, moral é Moral, do latim, né? Moral é do latim e mores, é o modo de viver. Mores, o modo de viver. A palavra ética, que vem de ethos, é a mesma coisa. E acho eu, né, tem que anotar aí para não esquecer depois, acho eu que a palavra ética está ligada à mesma raiz que forma étnica, que é o etnos, um povo, que dá a entender que lá na origem a palavra significa o seguinte: cada povo tem seu ethos. Cada etnos tem seu ethos. Sua própria ética, sua própria consciência, sua, né? que forma Isso. a consciência. Que, ao contrário do que o nosso mundo pensa hoje, né? Esse mundo nosso individualista que acha que a moral, os valores morais são altamente subjetivos e culturais, né? Contra esta ideia moderna, a gente poderia afirmar que a moral, o conhecimento de certo e errado, é muito mais universal do que se pensa. Os grandes valores que nós atribuímos a comportamentos, condutas, práticas, belo, não belo, são muito universais. As variações são periféricas, ou seja, no tronco central da ética da humanidade, nós temos muito mais consenso do que dissenso, né? É claro que o mundo moderno, o mundo iluminista, individualista, quer fazer a gente crer que não existe uma fonte de valor moral, né? E que nós todos somos frutos da cultura pura e simplesmente. E que uma cultura pode achar uma coisa certa e outra cultura pode achar outra coisa errada. Não é tão simples assim, né? Isso é o que dá a discutir problemas complexos com fórmulas simples, tá? Então isso não nos ajuda muito. Bom, quero ir então agora fazer uma rápida pincelada para mostrar que o sentido original de consciência, ou seja, como que aquela sociedade antiga greco-romana, da onde nós herdamos a palavra consciência, como que eles foram formando a ideia de consciência. Inicialmente, no tempo do Velho Testamento, não estou falando na Bíblia, mas no tempo antes de Cristo, nos séculos e milênios antes de Cristo, a palavra consciência não tinha valor preponderantemente moral. Ela era uma palavra muito mais ligada à memória. Por quê? Porque é na memória que você guarda as tradições do seu povo que te orienta sobre como agir. Então, é com base na tradição que você avalia as circunstâncias e age, né? Não tem tanto uma questão de independência moral para dizer, não, pai, você pensa assim, ou então não, senhor pajé ou senhor delegado, o senhor pensa assim, mas eu penso assado. Não. Aquele ethos, né, é tão forte, tão coletivo, tão socializado, tão solidário, né, que a consciência está muito mais ligada à memória, de onde o sujeito tira elementos para julgar as questões. Segundo as minhas pesquisas, é apenas por volta do século I a.C. Portanto, deixa o tempo do Antigo Testamento fora e entra ali na época do período interbíblico, tá? Não estou dentro da Bíblia ainda, estou fora. Estou apenas fazendo correlações de tempo para vocês entenderem a viagem da consciência no tempo, né? Por volta do século I a.C. é que os gregos, né, romanos e gregos, mas principalmente os romanos, que eram mais teóricos,
começam a atribuir à palavra consciência não esse saber com o outro, no sentido da tradição, da memória, da história de um povo, mas o valor moral do que é certo ou errado. Então vai aparecer em alguns escritos clássicos ou na mitologia a ideia de ter uma consciência boa, agir de modo a ter paz na consciência. É uma percepção, é um sentimento que, se você agir de modo correto, como os deuses querem, como as autoridades querem, como o rei quer, você terá paz. E se você agir mal, se você quebrar a lei, se você fizer o mal, se você agir mal, né, quebrar as regras daquela sociedade, você terá uma consciência má, né? Então, a sociedade imputa a você uma má reputação e você terá problemas na sua consciência e você vai desenvolver aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de aflição. Agora, é um conceito que começa a surgir e ainda não está muito bem definido. A mitologia capta esse sentimento, essa experiência, essa evolução moral em alguns personagens. Então, eu vou citar aqui apenas 2 personagens, que depois eu não sou muito dado à mitologia, mas eu acho muito interessante a maneira como ela capta os fenômenos, né? Então, tem uma tragédia de Orestes, que é culpado de matar a mãe. A mãe, acho que a mãe mata o pai dele, alguma coisa assim, a mãe mata o pai dele, aquelas tragédias gregas, né? A mãe mata o pai dele, está vivendo com um amante, e ele vai lá e mata a mãe, mata o amante e tal, e ele passa, a partir dali, a sofrer de horríveis consequências, horríveis aflições de consciência, né? Ele chama esta culpa, esse sofrimento interior, de uma enfermidade. Ele não tem doença, mas ele sente a culpa como se fosse uma doença que o destrói. E a mitologia dá nome a estas aflições que o acometem. E elas são as eríneas. Eríneas, sem H. Eríneas, que na erínia é grego, na mitologia latina chama fúrias, da onde vem a nossa palavra fúria, né? E essas eríneas são filhas de Hades. E Hades é o deus do submundo, é o deus da punição, né? Que lembra lá do curso do inferno que eu dei, né? Eu dei um curso do inferno, mas dei um do céu também. Essas eríneas são divindades incumbidas de punir os humanos. E elas vão punir os humanos, e depois vão cuidar do sofrimento eterno deles no submundo do Hades, que é o Tártaro, né? E os nomes delas são Tisífone, Megera e Alecto. E o significado é vingança, rancor e inominável. Culpa não é minha, tá lá no Google, no Wikipédia, né? Inominável. Tá lá, é o nome dessa Alecto. São as 3 ferramentas que a mitologia concebeu para dizer que o ser humano, se age mal, cai na mão dessas 3 irmãs ferozes, e elas vão acabar com a sua vida, elas vão te perseguir até te destruir e ainda vão te torturar para sempre. São 3. Foi um curso do inferno aquele. Um curso do inferno, mas em compensação teve o curso do céu, teve o curso do arrebatamento, né? Como disse Tá nossa 2 a 1. ontem, né? Que inferno, agora não tem mais céu. Que inferno, agora não tem mais céu. Bom, a partir daí, então, a consciência está preparada para
formar este conceito que nós temos hoje de ser um tribunal interno, né? Porque o indivíduo participa desse julgamento, ele participa desse julgamento julgando os outros e sendo julgado pelos outros. Então, é todos contra todos, né? Todos são juízes de todos. E a consciência, então, assume esta função de ser o juiz que aprova aqueles que fazem bem os seus deveres e algoz, né, torturador daquele que não cumpre os seus deveres. Essa filosofia clássica pré-cristã, né, socrática, daquela época ali da filosofia clássica, vai dar grande valor às virtudes, né? O filósofo passa a ser o padrão de humano. Ora, o que é um filósofo? Alguém que cultiva as virtudes. O que é virtude? É agir bem, é buscar o supremo bem, né? E eles consideram, então, que a consciência é um guia dado por Deus ou pelos deuses para guiar o ser humano ao paraíso. E se o ser humano for reprovado neste juízo, esse juízo interno que Deus colocou no homem, ele então será torturado pelos seus carrascos. E ele viverá uma vida de vícios, uma vida reprovável, e essa então é a tragédia. Percebam que o que eu acabei de falar é filosófico, mitológico, grego, mas até então nós pensávamos que era de Jesus Cristo. Nós pensávamos até agora, posso aventar, né? Pensávamos até agora que a nossa consciência era uma fagulha divina dentro de nós, um tribunal que Deus colocou dentro de nós para nos redimir e para nos castigar, para nos levar ao paraíso e para nos desviar do fogo do inferno. Mas eu acabei de citar para vocês, não entrei na Bíblia ainda, acabei de citar para vocês a mitologia grega, que depois vai ser recebida na filosofia que vai alcançar até o período de Jesus Cristo. E depois até, claro, né, os grandes filósofos desta era, né, com os quais Paulo vai dialogar, né? Só para concluir muito brevemente esta história da consciência, eu queria chamar a atenção aqui para a introspecção. Porque é no diálogo dos cristãos dos séculos posteriores, portanto, da pré-Igreja Católica, né, entre os apóstolos e aquela que vai se tornar depois a Igreja Católica, né, a partir de Agostinho, por aí, o grande teólogo da Igreja, da Igreja Cristã Oficial, né, pós-constantiniana. A partir daí, neste encontro da teologia cristã já bem avançada, com as categorias filosóficas gregas, que nós vamos incorporar a consciência como a luz de Deus no nosso coração. Então, nós vamos criar a religião de dentro, introspectiva, né? E o maior exemplo disso é o livro chamado As Confissões de Agostinho. Esta coisa da penitência, de atender os ditames da consciência, de ter na consciência ao Supremo Juiz como se fosse voz de Deus para nos dizer você tem que fazer um pouco mais, você tem que fazer um pouco mais, você tem que fazer um pouco mais. Não está dando certo? Esforce-se um pouco mais, jejue mais, ore mais,
faça mais esmolas, faça mais isso, porque você tem que perseguir a virtude, perseguir a virtude. Esta consciência como juiz interior, introjetado, introspectivo, esta religião do íntimo, né? Esta religião voltada para dentro, para o tribunal interior, vai percorrer a história da igreja até um outro agostiniano, que nós protestantes chamamos de o grande reformador, Lutero. Então, Lutero vai receber esta espiritualidade agostiniana no seu máximo. E ele vai entrar numa crise existencial, numa crise de fé profunda, insanável. E onde é que Lutero vai encontrar a libertação desta religião introspectiva? No mesmo Paulo do qual Agostinho havia formado a sua experiência. Então, o Lutero vai se tornar para nós um certo paradigma da espiritualidade. E esta experiência dele, da profunda agonia diante de um Deus que ele pensa ser sua consciência, que vai estar sempre puxando um pouco mais, puxando um pouco mais, puxando um pouco mais, né? Até que ele encontra a libertação da graça de Cristo. Esta experiência de Lutero vai marcar para nós uma certa espiritualidade que, ao invés de buscar a graça, a mesma graça, a sola gratia de Lutero, vai reproduzir também a mesma religião da espiritualidade. Então, o que acontece? Nós lemos Paulo por meio de Lutero e de Agostinho e acabamos caindo nesta mesma cilada do tribunal interior. Ponto. Até aqui eu falei da consciência fora das escrituras. Eu sei que eu toquei muitos pontos, né? Eu fiz aqui uma viagem de, 2000 anos, né? Não dá para brincar com esse negócio. Mas eu quero apenas enfocar o aspecto antropológico, né? Dentro desta nossa complexidade, desta pluralidade de termos, né? Alma, espírito, mente, coração, corpo e agora consciência, eu quero que a gente pense na formação do ser humano e como este tema está mal colocado por nós. Como que nós estamos sendo afetados, né? Assim como a gente era afetado por aquele... Olha só, eu já falei era, né? Era afetado por aquela tricotomia, né? Que não nos permitia ter uma visão do todo da nossa vida. Eu acredito que aquilo que a gente sabe, ou entre parênteses, né? Mal sabe sobre consciência, porque ninguém nunca ensina o que é consciência, apenas pressupõe que ela é a voz de Deus, né? Deus falou comigo, né? E aí fica o dito pelo não dito, e Deus leva a culpa, né? Nós nos apropriamos disso sem um juízo crítico, sem um juízo crítico teológico. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, consciente de que eu estou abrindo muitas questões que precisará de um curso, né? Mas agora eu fiz uma rápida digressão, né? Progressão da história da consciência para, com este conhecimento paralelo às escrituras, né? Até religioso da cristandade, entrar agora, fechar esse compartimento e agora focar nossos olhos nas escrituras. O que é que elas nos dizem sobre a consciência? Porque até agora você não entrou nas Não entrei na Bíblia. Gente? Tudo que eu falei,
Tudo que eu falei é religião, mitologia, filosofia. Tradição. Ok. O aspecto se tornar um aspecto religioso. Até no aspecto religioso. É mais a partir de Agostinho. Isso, até no aspecto religioso cristão. Católico, certo. Cristão, luterano, protestante. Certo. Eu passei por fora das escrituras e veja que eu falei aquela hora, vocês vão julgar, né, a minha estratégia. Eu quis primeiro mostrar como isso se desenvolveu para agora contrastar com as escrituras, para realçar o contraste, né, entre isso e as escrituras. Okay. A Ruth Brito diz assim, eu aprendi que a consciência é a faculdade mental de saber o certo ou o errado. Isso. Ouvi muito bem que a consciência é, aspas, aquela luzinha que acende quando fazemos algo errado. Isso, exatamente. Esse é o nosso conhecimento. O que eu quero propor agora é submeter essa nossa tradição religiosa cristã, né, filosófica, ideológica, submetê-la ao crivo das escrituras. Então fui eu lá inocentemente fazer aquele mesmo chão batido que eu faço, né, das etapas da aula, e falei, tá, tudo bem, eu sei sobre consciência, Paulo fala, Agostinho, Lutero, etc., mas eu quero saber o Antigo Testamento. E aí dei com a cara na porta, amassei a tampa, né? Por quê? Porque o Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência. Por que não tem uma palavra para consciência? Porque se relaciona de modo diferente com o mesmo fenômeno. Lembra, a gente dá nome àquilo que nós experimentamos. Então, quando eu digo que o Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência, não significa que o tema da moral, do certo e do errado, da alegria de fazer o certo, da tristeza de fazer o errado, estejam ausentes. Não significa isso. Significa, pelo contrário, que a mente judaica, a sociedade judaica, se relaciona com este fenômeno humano, com esta experiência da alegria e da tristeza, do valor moral da sua conduta, de outra forma. Por isso, não desenvolve uma palavra com o sentido de consciência, né? Um dado importante, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra syneidesis, que é a palavra grega para consciência, só vai aparecer 3 vezes na Bíblia dos católicos. Porque na nossa Bíblia, uma vez só, em Eclesiastes, e vem traduzida como pensamento. Então, não tem como encontrar um termo hebraico, nem traduzindo para o grego um equivalente, não tem como encontrar uma designação para este fenômeno que eu e você conhecemos. Todo mundo conhece, né? Se uma pessoa não tem consciência, não tem capacidade de dar valor moral à sua conduta, ele é um sociopata, né? Ele é um psicopata, uma pessoa que não faz diferença entre dar uma flor para a mulher ou dar um murro na mulher, né? É um psicopata, é um sociopata. Essa é uma característica, inclusive, da doença mental. O que eu quero dizer com isso? Que todo ser humano, para o bem ou para o mal, né, tem uma noção moral da conduta dele e dos outros, né? Bom, então com esse dado da tradução do hebraico para o grego, eu demonstro para vocês que essa palavra só ocorre 3 vezes, né? Se a gente syneidesis, o si é com Y, né? Ou U também, syneidesis, tudo com S, tá? S-I-S, que significa ver junto, né? Ela aparece, então, na nossa Bíblia, né, no cânon protestante, apenas em Eclesiastes 10:20,
quando fala assim, nem no teu coração, no teu pensamento, nem no íntimo do teu quarto, amaldiçoe alguém. Cuidado, né? É uma ética que não tem nada a ver com a nossa fé, né? Um negócio assim, é ética da monarquia, não tem a ver com a gente, né? Apesar de estar na Bíblia, nós temos liberdade de expressão, né? Nós podemos falar publicamente o que nós pensamos, desde que arque com seus atos, obviamente, né? Mas a ética monárquica que vigorava no Eclesiastes fala assim, não fale mal do rei, nem no íntimo do teu quarto. Até porque você estava sujeito a... Você pode perder a cabeça. Você pode perder a cabeça. Então, esse é um problema de quem interpreta a Bíblia literalmente, né? Vai achar que não pode criticar a autoridade. Ele vai pegar isso daí como princípio e vai transportar. Exatamente. Nem no íntimo do teu quarto fale mal do presidente. Né? Bom, as outras ocorrências estão no livro de Sabedoria e no livro de Eclesiástico, né? Também chamado de Sirácida, né? Mas ali já são livros do período interbíblico, portanto, em diálogo com a filosofia grega, tá? Então, aqui para nós não interessam esses dois livros. Por que é que o hebraico, então, não tem uma palavra para consciência? Porque se relaciona de modo diferente com a natureza humana. E aqui está o pulo do gato. Se você entender isso aqui que eu vou falar agora, claro, você pode julgar, né? Pode julgar, ver se concorda ou não, não é nenhum dogma. Mas nas minhas pesquisas, e eu achei muito importante isso aqui, trago para vocês como eu recebi, né? Como disse o apóstolo Paulo, eu vos ensino o que também me recebi, né? Só que não recebi do Senhor isso aqui, recebi dos eruditos, né? Aos quais eu sigo, né? Nos dicionários de teologia. Fundamental. A consciência que evoluiu na cultura greco-romana é um saber consigo mesmo, é um tribunal interno, ou é um saber com a sociedade pelo qual nós nos julgamos. Nos aprovamos ou nos reprovamos. Pode ser que a gente faça algo horrível, mas a nossa sociedade concorda, é um valor. Pode ser que a gente faça algo que deveria ser bom, mas a nossa sociedade odeia. Então, o tribunal da sociedade. Então, nós pensamos, lembra a etimologia da palavra? Nós pensamos conosco mesmo, né? É pensar comigo mesmo, e também penso com você. A consciência tem essa amplitude coletiva. Aqui, então, está o pulo do gato. O judeu pensa, julga, aprova e desaprova na relação com Deus. É fora de si. É um ser humano chamado ao Criador. E o que rege a sua noção de certo e errado, do que é valioso, do que não é valioso, do que é virtuoso, do que não é virtuoso, é o Criador que me chamou a ser. Não de si mesmo, então, né? É Deus, é o Criador que é a referência deste humano criado à imagem e semelhança de Deus, em comunhão com Deus, na unidade de Deus, na relação com Deus. Deus o chama a ser igual a Ele. Deus o chama a ser sua imagem. Então, a referência do certo e do errado para o homem judeu é Yahvé. Então, o Senhor lhe dá os preceitos. Anda nos meus caminhos. Anda na minha presença. Faz a minha vontade. Né? Se errar, Deus é misericordioso. Por que você vai errar? Porque Deus diz que é errado. Deus disse, não faça. Não faças isto. Não andes por aqui. Não faças assim. Então percebam como esta introspecção do homem com o homem mesmo, né? Do humano com o humano, ou do humano com o outro humano, agora é remetida a uma instância superior que lhe dá o conhecimento do bem, do certo e do valioso.
Enquanto que o romano e o grego era de si para si. De só si para si. para humano. Ou os deuses, que eram projeções deles. Os deuses eram porque os deuses deles eram, como é que fala? Imagens deles, diferente, Sim, né? eles eram Então, guerreiros, os malvados, ódios dos deuses, as invejas dos deuses, toda essa tragédia humana era personificada, né, corporificada em deuses, né? E como eles imaginavam esse mundo perfeito, esse mundo das ideias, então eles julgavam que essa era o mundo da luz, o mundo da virtude. E que a consciência era uma fagulha divina que o puxava para o mundo divino, né, e o seu corpo ficaria aqui. Isso tem profundas implicações. Sim. E isso entrou na nossa ética cristã. O que eu estou propondo aqui é que o ser humano inteiro, aquele que nós estudamos na aula 2, o ser humano feito do pó da terra, que recebeu o sopro divino e que no seu íntimo ouve a Deus e responde a Deus, esse inteiro recebe do seu Criador o caminho pelo qual deve seguir. Então, a confissão do certo e do errado é feita a Deus, não a um homem. Cada judeu é remetido diretamente ao seu Criador. Ali comparecerás diante do Senhor teu Deus, e oferecerás e confessarás, e o Senhor teu Deus te perdoará, e o Senhor teu Deus voltará a ser bom para com você. Você tem que seguir o caminho da obediência. Né? O caminho da obediência. E se você não ouvir a palavra de Deus, o caminho de Deus, sobre ti virão estas e estas consequências. Então é por causa desta lei de Yahvé que Davi, por exemplo, sabe que matar Urias e possuir a mulher dele, ou vice-versa, né? Possuir a mulher do Urias, né? E depois matar Urias, pesou-lhe o coração. Olha aí a palavrinha da aula passada. Olha os termos que Davi usa, ou que o salmista usa, para falar do certo e do errado. Não é um saber comigo mesmo. E não é um saber aqui entre nós, na nossa república. É porque Deus julga isto errado. É porque Deus ama Urias. É porque Deus ama Batseba. E porque Deus ama Davi. E que por causa disso, pecar contra Batseba, pecar contra Urias, é ferir a imagem de Deus, é ferir o Deus que chama Urias a ser também. A ser uma pessoa realizada. E Davi, errando como se fosse um poderoso, né? Como se fosse seduzido por aquela mentira satânica do Éden, sereis como Deus, dispõe da vida do seu semelhante e faz o seu adultério ser certo. E faz o assassinato ser certo. Não cola, né? Porque para Davi estava certo. Você agora é minha esposa, e aliás é minha preferida. E o teu filho será o meu sucessor. E depois fala para Joabe, Joabe, não liga não. Pessoas morrem na guerra, né? Vai morrer quem tiver que morrer. As coisas são assim, né? Davi estava agindo como um déspota. Como todos os déspotas. Mas não era assim que funcionava na lei de Yahvé. E se você ler então o Salmo 51 e ver como Davi fala, né? Senti bater-me o coração, senti pesar o coração, e depois ele ora a Deus dizendo, Senhor, restaura em mim um coração puro, né? Ele não fala da consciência, ele fala do seu coração diante de Deus. Então a consciência do Antigo Testamento, se eu pudesse dizer, seria um com Deus. Não consciente de mim, um com Deus. É diante de Deus que eu sei isto é mal. Eu não tenho o condão de saber, em último nível, o que é bom e o que é mal.
E eu termino então esta parte aqui do Antigo Testamento, porque não tenho que falar sobre o Antigo Testamento. Eu concluo essa parte com o Éden. E isso aqui vai abrir pano para manga, que merece um curso inteiro, e depois eu coloco ali as minhas referências bibliográficas. No Éden, no relato do Éden, Deus chama o homem e a mulher a si, eles são um, homem e mulher são um, estão nus e são um, olham um para o outro e se veem um no outro, e olham ambos para Deus e se veem em Deus, e Deus interage com eles sem impedimentos. Tudo é um, Deus é para o ser humano, e o ser humano é um para o outro, e o ser humano é para Deus, e a natureza é para o ser humano, e os animais são para o ser humano, e o ser humano, os seres humanos são para a natureza, são para os animais, para cuidar. Então, o mundo do Éden é um mundo do todo, da unidade, da conciliação. Não vou falar da reconciliação, da conciliação. Mas tem ali duas árvores. Uma que significa é bom, é a árvore da vida. E outra que significa é mal. É mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você comer desta árvore, você morrerá. E isto é mal. Mas a tentação adentra este lugar, e esse é um mistério profundo, adentra este lugar e fala, não, pelo contrário, não morrereis, não é mal, é bom, porque vocês vão se tornar cristãos melhores, vocês vão se tornar como Deus, é uma forma melhor de se posicionar diante de Deus e diante da natureza. Ora, vocês não querem ser melhores? Então aqui há uma profunda confusão do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Não está envolvido aqui ainda a noção filosófica de bem e mal, porque não faria sentido. Que sentido faria dizer no Éden bem e mal, conhecimento do bem e do mal? Não tem sentido nenhum. O único sentido que tem é cuide do jardim, ame a sua mulher, cuide dos animais e viva na presença de Deus. Isto é bom. Deus viu que era bom. Deus viu o homem, viu a mulher, viu os animais, viu a terra e disse, isto é bom. É bom. E como o ser humano é imagem e semelhança de Deus, isto era bom para o ser humano. Mas a contraproposta vem dizendo, não, você não morrerá. Ou seja, não é mal, é bom. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa que você agora decide o que é certo e o que é errado. E eu lhe garanto que, ao contrário do que Deus diz, Deus não é bom, porque Deus está retendo de você privilégios. E se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. E a serpente não mentiu, porque no final desse relato, Deus diz, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E o homem não é como Deus, mas agora ele pensa que é. Neste exato lugar e momento nasce a consciência humana. Na ruptura do homem e da mulher com Deus, do homem contra a mulher e a mulher contra o homem, do homem versus a natureza, do homem versus a terra, de Adão consigo mesmo, porque agora não se percebe mais como criaturidade, se percebe como Deus e, portanto, está completamente equivocado sobre quem ele é, sobre quem Eva é, sobre
sobre o que a terra é, sobre quem Deus é, ali nesse exato momento nasce a consciência. E o homem expulso do Éden é um humano agora condenado a saber por si mesmo o que é certo e o que é errado, sem nunca poder saber. Tem que viver sua solidão divina, pseudo-divina, e tem que suportar o tribunal que agora lhe é implacável, e ele o sofre como Deus, na sua falsidade divina. Essa é uma forma de colocar a noção de certo e errado segundo a teologia do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência, mas ele narra o drama, o fenômeno, né? Lembra que não foi Adão que escreveu o Gênesis. O Gênesis é um relato, né, de milênios e milênios, sei lá quanto antes de Cristo, séculos antes de Cristo, ninguém sabe, né? Portanto, ele é o relato de alguém que experimenta o mesmo fenômeno, mas ao invés de atribuí-los às eríneas e ao invés de atribuí-lo à tradição e à cultura, à religião ou a um tribunal interior, o remete às rupturas entre o ser humano consigo mesmo. Por isso é que nós somos contraditórios. E é por isso que tem uma guerra dentro de nós. E é por isso que sabemos o que é certo. E nem este certo, que nós imaginamos ser certo, conseguimos cumprir. Esta é a nossa condenação humana. Deu para entender? Eu me perdi um pouco porque o Facebook, ele tá fazendo uma coisa nova, ele tá misturando os comentários junto, fazendo o favor de misturar, de maneira que eu não tô conseguindo ver as perguntas e os comentários. Tudo bem. Incrível. Tá. A Sica está perguntando se consciência também pode ser cultural, agindo em nossas reações emocionais. Então, a consciência, veja, a nossa habilidade, agora vamos falar como cidadãos modernos, né? A nossa habilidade moral, ela é uma faculdade informada pela cultura. Certo. Portanto, a consciência não tem, por isso que eu quero reforçar esse ponto. A consciência nossa, esse tribunal interno nosso, quem que perguntou? Foi a Sica, né? A Sica. Esse tribunal interno que nós temos, Sica, que nos chicoteia por dentro, né? E que a gente tenta suborná-lo de todo jeito, mas ele não nos larga. Esse tribunal foi informado pela nossa cultura, incluindo aí nossa cultura cristã. O que eu quero deixar muito claro com essa tua pergunta é o seguinte: não devemos pensar que a nossa consciência é um instrumento divino. Ela é uma habilidade que integra a nossa humanidade. Mas não quer dizer que tudo que ela nos diz é de Deus. Porque se fosse assim, nós não precisaríamos de nada mais a não ser da nossa consciência. E voltaríamos para aquela introspecção do mosteiro, consultando eternamente esse tribunal interior e fazendo a vontade desse tribunal interior. Essa seria a nossa vida. A nossa consciência é falha. Nós erramos de todo jeito. Nós podemos praticar uma coisa certa achando que está errado. Podemos praticar uma coisa errada achando que está certo. Podemos nos culpar de coisas que não são erradas. Podemos nos inocentar, nos absolver de coisas que são erradas. Então, a nossa consciência, ela é informada. O que eu quero dizer com informada? Ela é uma faculdade, uma habilidade humana que foi formada pela cultura, né? Pela cultura. Agora, não só pela cultura, né? Porque nós temos a nossa humanidade
que também nos informa, né? Nós temos estas dotações, né? Essas capacitações espirituais, psicológicas, complexas, né? Mais uma pergunta? Tem, se eu encontrar, eu já vi aqui. Eu quero reforçar esse ponto do Éden, tá? Então, o Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência, porque se relaciona diferente com o fenômeno. E como é que o Antigo Testamento narra o fenômeno? No relato do Éden. Não nos interessa aqui discutir a historicidade do Éden, se Adão, Eva, o jardim, a serpente, nada disso importa aqui, tá? Não percamos o foco. O que nós queremos aqui é como a cultura judaica concebe, como ela designa a origem da crise. Ela sente alegria, sente tristeza. Ela se sente aprovada, reprovada. Ela não vive no estado da inocência. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas isto é informado pelo Criador, com o qual ela está rompido. Essa é a diferença. E a consciência agora, que era uma faculdade, né, o nome que nós damos, né? Esse saber com Deus, esse viver com Deus, esta nossa capacidade que nos foi dada para viver na unidade de Deus, na unidade humana, agora se torna para nós um verdugo que nos martiriza sem cessar. Por quê? Porque nós não conseguimos suborná-lo e não conseguimos atendê-lo. Aí está a nossa tragédia. E não tem como fugir disso. Todos nós lidamos com esta crise interior, que Paulo retrata tão bem em Romanos 7. Eu sei o bem, eu aprovo o bem, mas o raio é que eu faço o contrário. Eu sei o que é certo. Eu faço o contrário. Por que é que eu não consigo cumprir nem aquela minha escala de valores? Porque não precisa ser cristão para ter ética, pelo contrário. Às vezes até o inverso. Pessoas são mais éticas do que cristãos, né? Do que os cristãos são, né? Então, toda pessoa que fala, não, fulano é ético, né? Fulano é ponderado, é sábio, é justo, é honesto, não é corrupto e tal. Esta pessoa tem uma escala de valores introjetada, que ela ouve, mas ela não cumpre. Por isso, todo ser humano carrega uma dose de culpa. E se essa escala de valores fosse arbitrária, eu negociaria ela, né? Por uma técnica de neurolinguística, eu invocaria essa virtude, faria uma alteração nela, input novamente, pronto, equacionaria o problema. O Orestes, né? O Orestes ali da tragédia grega, poderia falar, ora, matei por causa disso, ela ou eu vinguei o sangue do meu pai, ponto. Né? Mas não consegue porque os verdugos, né? Os aguilhões estão ali constantemente ferindo e não permitem o descanso. Né? Por isso nós procuramos religião, ritual, filosofia, droga, né? A gente tenta fugir disso de todas as formas, mas o custo é muito alto e estão aí os psicólogos e psiquiatras e os padres e os pastores que não me deixam ocultar, né, esta verdade. Entendeu? Sim. A Denise Monteiro está perguntando, e o subconsciente, onde ficam as memórias? Olha, essa palavra, se eu tivesse continuado aquela historinha, né, que eu falei ali, a gente entraria em Freud, né, porque Freud deu outra visão sobre o ser humano, outra etapa, né, espero que no curso que eu estou prometendo dar aqui, a gente aborde isso melhor. Esta linguagem é uma linguagem da psicologia, né? Eu não sei se a gente poderia pensar teologicamente sobre isso, eu precisaria pensar melhor, né? Eu tenho receio, Denise, talvez seja um pouco também da tua experiência cristã, porque é uma onda aí dos últimos 30 anos,
que os cristãos se voltaram muito para essa coisa introspectiva, né? Das memórias, do subconsciente e tal. E eu tenho observado uma certa psicologização da fé, no sentido de que nós somos perdoados, restaurados, reconciliados na nossa consciência. Mas a nossa subconsciência está no escuro, está nas trevas, está no poder dos demônios, etc. E daí nós precisamos fazer terapias, retiros e rituais e etc. para curar essas coisas e tal. Nesse aspecto eu tenho muita resistência. Eu acredito numa restauração total e completa, né? Mas eu precisaria pensar melhor para não falar nenhuma bobagem aqui, porque é uma visão teológica, né, sobre categorias da psicologia, né? Se tiver algum psicólogo aí ouvindo, quem sabe pode nos dar uma luz. A Simone acho que não está ouvindo agora. Talvez alguém depois possa nos dar uma luz melhor, mas eu vou atrás desse assunto. Eu só não quero, por exemplo, aqui eu fiz uma reflexão teológica sobre a filosofia grega, né? Mas eu não quero me aventurar na psicologia porque eu não tenho domínio dessas categorias. Uhum. Ok? Gente, se eu não ler a pergunta de vocês, desculpe, porque realmente eu não estou conseguindo encontrar. Tá. O que eu quero então fixar é que o Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência, mas tem uma narrativa, uma explicação, isso que eu estava falando naquela hora, né? Não me interessa aqui a historicidade, a discussão sobre o relato e tal. Interessa o que o relato significa. Ele narra o fenômeno, né, com esta ruptura em relação a Deus. E, portanto, o remédio para reconquistar a paz com Deus envolve Deus. Só Deus pode restaurar a paz com Deus. Este, então, é o drama que percorre todo o Antigo Testamento. Quero vir agora para o Novo Testamento para dizer o seguinte. O Novo Testamento, então, agora, rapidamente, né, porque o tempo está esgotando, o Novo Testamento agora, então, vai pegar aquela palavra syneidesis e vai integrá-la a partir de Paulo. Então, percebam que Jesus não fala em consciência, fala em perdão, filho, estão perdoados os teus pecados e tal, e isso basta para a cultura judaica, o perdão de Deus, né? O perdão de Deus cura, né? As pessoas saem curadas da presença de Jesus, ou às vezes ele cura e perdoa, né? Então este perdão é a solução ideal para todos os dramas dentro da percepção hebraica. A palavra syneidesis, então, vai aparecer em Paulo. E Paulo é que vai dialogar com esta palavra, né? Num sentido que agora prestem atenção, num sentido que reflete a revelação hebraica e em diálogo com a mente grega, tá? Então, por exemplo, ele vai dizer assim... Eu não vou citar referências, tá? Não vou citar referências para correr, porque eu tô com muita rapidez aqui. Olha só, vou citar as principais. 1 Coríntios 4:4. Esta é maravilhosa, é o remédio que libertou a mim, cristão, dos profundos problemas de consciência. Eu fui criado na fé cristã, numa igreja legalista, pentecostal, tradicional, em que tudo era pecado, e eu fui ensinado a ser o jovem modelo. Fracassei miseravelmente. E herdei desta experiência. Não, quando eu digo que eu fracassei miseravelmente, eu nem fiz coisa errada. Eu não cometi coisas erradas que os jovens, quando saem da igreja, vão fazer, não. É para com você. Com esta carinha de santo, eu implodi. Por quê? Porque eu tive noção da altura da ética cristã
e da minha suprema incapacidade de atender. E como a minha consciência foi treinada na fé cristã, eu implodi, mas implodi mesmo, eu entrei em depressão. Mesmo não fazendo, não praticando as coisas que os jovens... Porque a minha consciência nunca permitiria, né? Então eu implodi. E um dos textos do apóstolo Paulo, olha aí o Paulo libertando os luteros, né? Libertando os oprimidos, né? Olha aí o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 4, dizendo, vocês aí estão me julgando, estão falando com os coríntios, que são gregos e que usavam a linguagem da consciência para cometer pecados dentro da igreja. Porque a nossa consciência é forte. Nossa consciência é forte. Né? O cara pode transar com a madrasta, pode comer carne de ídolo, pode fazer e acontecer, e tem dons espirituais e etc. Não temos problema de consciência. E Paulo, vocês aí estão me julgando? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, 1 Coríntios 4:4, de nada me argui a consciência. Vocês estão apelando para a consciência? Eu também. E digo mais, a minha consciência, eu comigo mesmo, sinoida, sinoidesis em forma de verbo, sinoida. Minha consciência não apresenta nada, sou íntegro. Mesmo assim, nem assim me dou por justificado. Não me baseio na minha consciência. E olha o final do versículo. Quem me julga, anacrino, palavras também de tribunal, quem me julga é o Senhor. Esta é a restauração que a fé cristã oferece para o tribunal. É que a partir de Cristo, este tribunal interior é desativado porque nós fomos colocados diante de um único juiz, único, legítimo para nos julgar e que nos perdoa por meio de Cristo. Eu nunca entendi direito esse versículo. De nada me argui a consciência. De nada me questiona. Minha consciência não me espeta. Não fala de um homem de alta ética. Eu estou vivendo de modo justo e digno. Mas não confio na minha ética para me considerar justo. Quem me julga é uma instância fora de mim com a qual eu estou reconciliado. E vou colocar, só esses 2 versículos, vou colocar um outro que deu o golpe de misericórdia na minha consciência, que está em João. Não menciona a palavra consciência, porque João aqui não adotou a linguagem grega. Ele ficou com a linguagem hebraica. Né? João 3, versículo 19 a 21, quando ele fala assim, nisto conhecemos que somos da verdade. Recebemos a verdade por meio de Cristo. Não é a verdade que nós geramos, porque a verdade que eu gero é torta. Né? Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Desativa o tribunal, fecha o tribunal. E se o nosso, se o nosso coração nos acusar, porque alguém teimosamente pode ir lá e montar o tribunal e sentar na tribuna com um martelinho para me acusar, olha o restante do versículo. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos acusa, estamos em paz. Se o nosso coração nos acusa, porque esse tribunal não fecha porque nós estamos apartados de Cristo, estamos sendo conquistados por Cristo, mas se o nosso coração nos acusar, a sentença ainda não transitou em julgado. Eu apelo ao superior, apelo à misericórdia.
ao único juiz. E, portanto, meus irmãozinhos, junto com Tiago 4, nós desativamos o nosso tribunal e desativamos o tribunal que julga os outros. Por quê? Porque agora nós voltamos ao Éden. Nós estamos na porta do Éden, na porta da reconciliação, onde podemos ser de novo um só. O Dietrich Bonhoeffer diz que nós devemos viver em Cristo a um ponto de abandonarmos o tribunal da consciência e vivermos em Cristo. Ele acha que esta expressão do apóstolo Paulo, em Cristo, é a libertação total até do certo e do errado. Tem que ser muito maduro para ouvir isso. Porque nós conhecemos a verdade, o certo e o errado no pecado. Essa é a visão do Éden. Nós adquirimos a condição de conhecedores do bem e do mal na falsidade de ser como Deus. Mas em Cristo, em comunhão com o Espírito de Cristo, sendo impelido a amar e fazer a vontade do Pai, nós podemos nos libertar da acusação. Eu falei isso, que eu não entendi esse versículo, porque nós aprendemos que nós aprendemos na igreja, né, que a consciência é a voz de Deus no nosso coração. Aí Paulo diz isso, né, que não, minha consciência está ok, mas ainda quem me julga é o Senhor. Tipo, eu não estou ocupado comigo. Mas como assim? Então, entendeu? Então, assim, o que você está ensinando hoje faz mais sentido diante disso, né? Dá para entender o versículo. Não é, o cristão perdeu, foi curado deste diálogo interno, esse inferno interno, do qual você nunca consegue pagar. Por quê? Nós fomos libertos disso. E agora o papo, meu irmão, como diz os caras do rap, né? O papo é reto com Deus, ali, ó, cara a cara. E em Deus está o Cristo. João de novo. Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Né? Então, mas que nos assiste, problema que nos hoje, justifica. Tem várias perguntas aqui, mas assim, o problema hoje que a gente está enfrentando também tudo bem, então eu renuncio ao meu tribunal interior, mas tem tanta gente criando deuses à sua própria imagem e semelhança, e aí? Por isso que a gente vê tanta diversidade nas consciências, não é? Essa diversidade, essa individualidade que eu falei no início lá, cada cabeça uma sentença, você pensa assim, problema teu, eu penso assim, não sei o quê. Esse é o homem e a mulher como Deus. É o homem seduzido por Satã, que não se reconhece como criatura dependente de Deus, e a mulher como Deus. É a Eva caída e o Adão caído. Não pensem que desativar o tribunal é a anarquia. L'estat c'est moi. Eu sou meu próprio Deus. Esse é a culminância da queda. E do orgulho, né? Da autonomia. Do orgulho, da autonomia. O caminho de Cristo é ser um com Deus, voltar à unidade. Unidade. Importa-me fazer a vontade de Deus. Mas é difícil, mas Ele está comigo. E pelo poder do Espírito Santo, eu vou sendo habilitado a andar no caminho de Cristo. E agir como Cristo. E amar como Cristo. Ok, tem a pergunta da Ruth aqui, que diz assim, o nosso horário agora está apertado, então a gente tem que correr. Jesus inaugurou um novo ethos, se é que se pode usar essa palavra, quando no Sermão do Monte dizia, eu porém vos digo. Isso. Podemos dizer que ali uma nova consciência vai se formando na vida do seguidor de Jesus? Sim, uma consciência em Cristo.
Porque havia um dito antes, eu porém vos digo. Isso. Ele levou o regime da lei ao extremo. Ao extremo. Tipo assim, a lei que vocês querem, vocês vão exceder a justiça dos basta o sermão do monte. Mais, né? Quando dizia eu porém vos digo, em todos os casos, eu porém vos digo, exatamente. Né? Se fosse apenas o cumprimento rigoroso da lei, o fariseu era o padrão. Jesus falou, se vocês não excederem a medida da justiça dele, de modo algum entrarão no reino dos céus. Ora, o fariseu é um tribunal ambulante. Ele se absolve e condena os outros. Ele é um tribunal ambulante. Em que sentido a nossa justiça é superior à do escriba e do fariseu? Em Cristo. Em Cristo. Okay. É a lei agora, a lei de Deus agora não está mais fora de nós, está dentro de nós, né? E nós somos todos chamados, então, a essa nova ética. Sim, podemos usar a expressão ética aqui. Né? E essa ética tem que ser visível no povo de Cristo, no seu ethos, como esse povo age, como ele pensa, como ele se relaciona, como ele compra, como ele vende, como se casa, como conversa, como vota. Ele tem que pensar no ethos do reino de Deus, claro. A Denise Monteiro diz assim, a igreja pentecostal faz um estrago na nossa consciência. Com certeza. Infelizmente. Produz neuroses profundas. Profundas. Tem gente que tá louca em casa de... Converse, se tiver coragem, e não são só os pentecostais, não. A religião cristã, a religião cristã que entende a consciência como a voz de Deus, está produzindo neuroses, neuróticos, do púlpito à porta. Não pense que é só o irmãozinho caído lá, não. Do púlpito à porta. Pastores completamente neuróticos, né? Por causa desse tribunal, né, que eles criam e se tornam eles próprios vítimas, né? Vejam os escândalos entre os religiosos, né? Tanto católicos como evangélicos, protestantes e de toda a ordem, né? Pais de santo, por exemplo, né? Como estão explodindo os escândalos, porque não conseguem resolver o problema da consciência e geram neuroses, não tenha dúvida. A Cláudia Fuentes diz, o senhor professor Eliseu tem uma coerência radical, me parece ser uma pessoa realmente íntegra. Se é sim, então é sim, não tem sim, mas em termos de coerência, pelo menos. Tô tentando, irmã, esse é o caminho da graça, né? É a graça que nos integra. Lembra quando a gente falou da inteireza? E nós falamos aqui que integridade é uma virtude? É o Espírito Santo que nos torna um todo de novo. Veja, a nossa teologia fica tentando nos dividir em pedaços. Sim. E faz uma guerra dentro de nós, né? Com a carne, com o espírito, com não sei o quê. Secciona, né? Exato. Seccionas a sexualidade, né? Também, né? Aproveitando o sex, né? Mas o Espírito Santo quer nos integrar, que é o Éden. Ser um só. Quando fala que homem e mulher se tornarão um só, é uma réplica da Trindade. E Jesus orou para que nós sejamos um. E Paulo fala que a igreja, que vocês pensem da mesma forma. E Jesus ora em João 17 que nós sejamos um. Ora, para sermos um, temos que ser curados. E os tribunais têm que ser desarmados. Os tribunais têm que ser desarmados. O Vinícius fez um comentário interessante. Ele disse em inglês, o sujeito tímido, constrangido, que não está à vontade no próprio corpo, é chamado de self-conscious. Interessante. Autoconsciente. Né? Bem interessante. Consciência de si. Né? A Sica diz, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Beto Guedes. Exato. Mas aí nós temos que recuperar, né, a potência do Cristo, né? O homem Cristo, o homem que se fez carne, né? Que falou, nenhum de vocês pode me acusar de nada. Né? Este homem deu sua inocência para nós, deu sua santidade para nós. Né? Beleza.
Esse comentário do Vinícius aí vai me permitir fazer uma intriga que eu vou fazer e sair correndo, né? Porque tá no final. A nossa sociedade tem falado muito sobre corpo errado, né? A nossa sociedade fala como é que é mente sã, corpo são, né? E nós temos sido confrontados muito com essa questão do corpo errado, né? A pessoa se sente no corpo errado, ele se sente, ele se identifica, ele pensa. Olha, esta acepção, esta compreensão do fenômeno bebe muito da filosofia grega, da maneira como é que é? Anatomia. Anatomizada do ser humano. A filosofia hebraica pensa o ser humano como um todo, né? E vê a tragédia nas rupturas e enxerga a cura na reconciliação. Então percebam vocês como essa antropologia pode contribuir até na seara, né, da psicologia. Né? Claro, eu não estou propondo aqui uma psicologia cristã, mas como certos problemas psicológicos poderiam ser abordados também pela teologia, né? Se, evidentemente, os teólogos souberem manusear esses princípios da revelação. Ok. Bom, gente, eu tenho consciência, tenho coração, tenho alma, tenho espírito. Eu tenho consciência de que é uma aula explosiva, muito contundente. Eu quis encaixá-la aqui para me comprometer com um curso sobre isso, né? Cada tópico desse precisa ser desenvolvido. Mas eu queria fazer isso para tematizar a consciência dentro da antropologia cristã, para nos tirar definitivamente dessa questão da dicotomia, da tricotomia, né? Então agora vocês se virem aí com esses elementos, né? E pensem no todo, né? No todo e na integridade. A Cláudia Fuentes falou que esse professor, vive fabricando spin-off de cursos dele, que é derivação, né? Legal. Gente, tchau para vocês. Obrigado por estarem aí. Nos vemos domingo. Tchau, Não gente. se esqueçam de Beijo. compartilhar e curtir. Até domingo de manhã. Tchau, tchau.